É importante que você saiba que todo o processo de cidadania italiana, ele tem uma fase que se dá na Itália, quando diz respeito à busca das certidões do antepassado italiano. Porém, existe uma outra fase que diz respeito às pesquisas que são necessárias das certidões brasileiras. Por exemplo, se o italiano teve filhos no Brasil, significa que essa certidão de nascimento do seu filho é uma certidão de nascimento brasileira. Se esse filho do italiano casou-se no Brasil, significa que tem uma certidão de casamento brasileira desse filho do italiano. E se o neto desse italiano também nasceu no Brasil, significa que tem mais uma certidão de nascimento brasileira, agora do neto. E se esse neto também se casou no Brasil, mais uma certidão de casamento brasileira. Então perceba, todo o processo ele é composto por certidões. No nosso caso, como somos brasileiros, certidões do antepassado italiano e certidões dos filhos, dos descendentes desse italiano que nasceram no Brasil. Isso significa que a pesquisa ela é dividida em duas etapas, uma na Itália e uma no Brasil. O que é importante você saber? Tanto numa fase quanto na outra, nós temos hoje uma estrutura com vários pesquisadores que podem te ajudar nesse processo. E é muito importante que você entenda a importância da família nesse processo de pesquisa. Não há ninguém que esteja mais próximo dessas informações e dessas certidões do que a própria família. Você sabe a história da sua família, você sabe em quais regiões do Brasil ela viveu, ou potencialmente em quais cartórios aconteceram os casamentos, os nascimentos, os registros dos nascimentos. Então entenda, não há pesquisa de sucesso sem o apoio da família. Então é muito importante. Mas Fábio, eu sei pouca informação, eu não tenho acesso a isso, eram pessoas que eu não tive tanto contato, tudo bem. Mas certamente alguém na sua família teve contato com essas pessoas, conviveu por mais tempo, e essas pessoas serão acionadas, serão contactadas, porque cada informação que ela trouxer pode ajudar muito. Eu vivi uma experiência muito semelhante com isso na minha própria vida. Ao longo de toda a história, eu sempre ouvi que a minha avó, por parte de pai, era mineira. Mas, na verdade, não. Ela era do interior do Rio de Janeiro, uma cidade muito próxima a Minas Gerais. Naquela época, imagina, não tinha qualquer questão de fronteira, clareza nessas informações. E eu convivi a vida inteira. Meus pais achavam que, no caso, a minha avó era mineira também. Mas, na verdade, quando eu tive acesso à certidão de nascimento dela, eu vi que ela era do interior do Rio de Janeiro, quase na fronteira com Minas Gerais. Então, se isso aconteceu comigo, que estou acostumado a lidar com isso, imagina contigo, que às vezes não é do seu costume estar olhando essas documentações, estar atento a isso. Isso acontece muito mais do que você imagina. Então, entenda, a participação da família é fundamental no sucesso das pesquisas. Então, contacte todos os seus familiares, contacte todas as pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento ou vínculo com esse italiano, porque elas podem ajudar muito. Pode descortinar um processo de pesquisa e facilitar o caminho para que você se torne o mais novo cidadão italiano.